Shalom, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Essa semana nós teremos um formato diferente de vídeo. Eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas e nós recebemos algumas perguntas e eu quero responder essas perguntas aqui pra gente tirar essas dúvidas e até entender, né, quais são as dúvidas que as pessoas têm em relação à Bíblia, à igreja, enfim. Eu selecionei 2 perguntas para poder responder aqui. Então vamos lá, vai ser um momento de crescimento e avanço para todo mundo, tanto para vocês quanto para mim. Amém? Bom, vamos para a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta diz assim: Rena, queria saber se o inferno existe e se é verdade que ele é aqui na Terra. Pergunta bem interessante, legal. Bom, antes da gente responder essa pergunta, vamos entender primeiro por que o inferno existe, para quem que ele foi criado e para quê. O inferno ele existe para o diabo e os seus anjos. Deus ele não criou o inferno para a humanidade ir para lá. Na verdade, algumas pessoas não acreditam em Deus, automaticamente são filhos do diabo e estão destinados ao mesmo lugar que ele. Mas o inferno ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Então vamos deixar primeiro isso bem claro aqui, tá bom? Para ficar um pouquinho mais claro essa explicação, vamos dividir entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, então vamos lá. No Antigo Testamento, antes de Jesus, que é o próprio Deus, se manifestar no meio de nós como homem, existia uma forma do ser humano, após a morte, ir para um lugar. E o que acontecia após um humano morrer, após qualquer pessoa morrer? Essa pessoa, quando ela morria no Antigo Testamento, ela ia para o Sheol. O que significa Sheol? É a habitação dos mortos, lugar dos mortos. E lá no Antigo Testamento, as pessoas elas iam para esse Sheol, né, para essa habitação dos mortos, e lá existia uma divisão entre elas. Existiam as pessoas que estavam no inferno, que era um lugar de tormento, isso tudo dentro do Sheol, e lá também no Sheol tinham aqueles que estavam no seio de Abraão, aquelas pessoas que haviam nascido segundo a promessa de Deus, aquelas pessoas que haviam crido em um único Deus, ficavam no seio de Abraão. Então no Sheol existia 2 tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas que ficavam naquele lugar. E havia um abismo entre esses 2 grupos de pessoas. Só que esses grupos eles conseguiam se ver. Eles não tinham acesso um ao outro, porém eles conseguiam ver que um estava em um lugar de tormento e um outro grupo estava no seio de Abraão, em um lugar separado, aguardando a vinda do Messias. E aí quando Jesus vem, ele morre, ressuscita, ele dá início, ele inaugura o paraíso. Então todas as pessoas que morrem a partir do momento de Jesus, que morrem do Novo Testamento para frente, a pessoa que morre tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai para o paraíso. As pessoas que morrem e não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vão para o inferno. Então no Novo Testamento nós temos a divisão de inferno e paraíso. No Antigo Testamento nós tínhamos o Sheol, que era um lugar de tormento, e o seio de Abraão. Entenderam a divisão? Então, após Jesus, nós temos o paraíso e o inferno. E a Bíblia diz que quando Jesus ele morre, ele vai até o Hades. O Hades era esse lugar onde estava Abraão e todos aqueles que estavam junto com Abraão. A Bíblia diz que Jesus desce até o Hades, anuncia as boas novas para aquelas pessoas e leva eles até o paraíso, dando inauguração ao paraíso. Então sim, o inferno existe e é real. E aí na continuação aqui da pergunta diz assim: e é verdade que ele é aqui na Terra? Bom, a Terra está longe de ser o inferno. Por mais difícil que muitas vezes, muitas situações pareçam complicadas aqui na Terra e muitas coisas que a gente até assiste na televisão, notícias ruins, desastres e coisas horríveis, a Terra está distante de ser a mesma coisa que o inferno. A Bíblia ela faz uma descrição do inferno e ela descreve o inferno como um lugar de choro, de tormento e de ranger de dentes. Você já parou para pensar o que é ranger de dentes? Imagina a pessoa lá agoniada com aquele tormento, com aquelas chamas queimando sem fim. Isso, o inferno é um lugar bem difícil. O inferno é um lugar muito ruim e ele é incomparável com a terra. Até porque aqui na terra nós temos a misericórdia de Deus que paira sobre toda a terra, desejando que todos se arrependam e venham estar em Cristo. Inclusive, todos aqueles que estão em Cristo, eles podem desfrutar de uma vida sobrenatural nessa terra. Nós podemos literalmente reinar em vida. Então, se você tem passado por qualquer dificuldade aqui nessa terra, saiba que é possível que você tenha uma vida de tranquilidade e paz. Por mais
que esse mundo esteja perdido, por mais que esse mundo esteja muito difícil de viver. Mas em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos justiça, alegria, e o inferno ele é muito pior do que isso que a gente assiste na TV, do que muitos problemas que a gente passa aqui nessa vida. E a minha recomendação é: não queira conhecer o inferno. A salvação, ela pode ser alcançada através de uma forma bem simples, de uma simples declaração, através de uma confissão na sua boca, crendo com o coração, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Você pode se livrar do inferno. Para você ter uma noção, Jesus ele conta uma parábola lá em Lucas no capítulo 16, e nessa parábola ele retrata a história de uma pessoa rica, né, um jovem rico, e Lázaro. E aí a Bíblia diz que ambos morrem, e o rico ele foi morto e sepultado, e Lázaro foi levado até o paraíso. E a Bíblia diz que aquele jovem rico, ele tinha o acesso de forma visível de onde Lázaro estava, e ele estava em sofrimento, e a Bíblia diz que ele clamava para que Lázaro molhasse a ponta do dedo em uma água e colocasse na sua língua, porque ele estava atormentado em chamas. Imagina isso. Às vezes a gente pega um copo d'água e bebe, e muitas vezes a gente não consegue refrescar do calor. Agora imagina aquele jovem que estava lá no inferno, ele pedia para que Lázaro apenas molhasse a ponta do dedo e colocasse na língua dele. Imagina o quão ruim não deve ser aquele lugar, o quão tormento não deve ser naquele lugar. Imagina o fogo queimando de forma eterna, e aí o fogo queimando o corpo da pessoa e a pessoa não morre. É sem fim. Então assim, não queira passar por isso. Você está aqui nessa terra e você pode se livrar disso. Você pode ter uma vida de paz nessa vida e ainda garantir que quando você morrer, você estará em um lugar de paz juntamente com Cristo. Amém? Eu não sei se eu respondi, tomara que eu tenha respondido. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: o que acha da doutrina da igreja da congregação, de que um membro não pode visitar outra igreja? Pergunta bem interessante também. Bom, então primeiro vamos entender que o congregar, ele é um princípio bíblico. A Bíblia diz que nós devemos congregar, nós não devemos deixar de nos congregar com os irmãos. Na igreja nós desfrutamos de uma unção coletiva, e essa unção coletiva é algo que nós não conseguimos ter no nosso lar sozinho. Essa unção coletiva nós só conseguimos desfrutar quando nós estamos juntos com os nossos irmãos em uma igreja. Nós desfrutamos dessa unção coletiva. E então nós entendemos que é um princípio bíblico o congregar. Então, primeira coisa é isso, é entender que é um princípio, nós temos que congregar. E lá na igreja nós somos instruídos e ensinados da palavra de Deus, de coisas que são benéficas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí outro ponto é, lá no céu não tem placa de igreja. Lá no céu não vai ter uma placa escrito: aqui vão ficar as pessoas que são da Assembleia, aqui vão ficar as pessoas que são da congregação, aqui estão as pessoas que são da Igreja Católica. Não, no céu não existe placa de igreja. Então já começa por aí. Lá no céu todos seremos irmãos. Lá no céu não seremos primos, nem colegas, nem amiguinhos. Não, lá no céu nós seremos irmãos, todos participantes do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então aqui nessa terra existem divisões de denominação, mas Jesus de lá do céu, Deus Pai lá do céu, ele quando olha para a terra, ele enxerga todos nós que aceitamos a Jesus como o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, de um único corpo. Inclusive, o único Salvador é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, no singular. Ele é o único caminho. Então, toda a igreja que confessa a Jesus como Senhor e Salvador é uma igreja saudável. Toda igreja que tem Jesus como o centro, né? Uma igreja cristocêntrica, é uma igreja saudável. E aí você pode até me questionar: mas Renato, não, mas tem igreja que tem esse problema, tem igreja que tem aquela dificuldade, mas eu não gosto daquele lugar por causa disso, por causa daquilo. Você pode me trazer e pode me levantar diversos questionamentos. E eu posso até concordar com você. Realmente, tem muito problema em diversas igrejas. Na verdade, é que não existe igreja perfeita. O meu pastor sempre fala isso. Inclusive, se existir uma igreja perfeita e nós formos lá, nós iremos fazer com que aquela igreja não se torne mais perfeita. Então, a verdade é, não existe igreja perfeita. Nós somos seres humanos, temos as nossas falhas, só que nós não podemos esquecer que todos nós temos Cristo como nosso Salvador. Somos todos participantes do mesmo corpo. O que salva não é o batismo, o que salva não é você ficar ajoelhado todos os dias e ir andando de joelho
até qualquer tipo de lugar. O que salva não é você ficar fazendo qualquer tipo de oração, não. O que salva é a confissão em Jesus, crendo no coração. Então, se você confessa Jesus, crendo no seu coração, você se torna participante do corpo de Cristo e se torna membro do corpo de Cristo. Igreja são coisas, são denominações que os seres humanos criaram para poder se juntar. Então, não vai ser a placa de igreja que vai subir no arrebatamento. Amém? Será a igreja de Cristo. Todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Então, muito cuidado com essa questão de não poder visitar igrejas. Se o ser humano está te proibindo, muito cuidado, porque uma vez que você enxergue uma igreja que tenha Cristo como centro dela, e aí um ser humano te proíbe de ir até lá, porque ele diz que a salvação só existe em uma determinada igreja, tenha cuidado. Simples assim. Lembre-se que a salvação não está presa em 4 paredes, a salvação não está presa em uma placa de igreja. Então guarde o seu coração disso. Tenha em mente que Cristo é quem salva, e não placa de igreja. Amém? Eu quero até ler com você esse versículo de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Eu quero que você seja ricamente abençoado na prática dessa palavra. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para que nós possamos aumentar o número de inscritos. E quanto mais likes vocês deixarem, maior será a recomendação do YouTube para outras pessoas e nós poderemos aumentar esse canal trazendo vídeos de maior qualidade, vídeos com conteúdo maiores. Amém? Eu conto com a sua colaboração e eu quero que você tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe. Até semana que vem.